Bom, meu nome é Gustavo Pereira. Eu vou ensinar como é que faz interface gráfica, né? Janelinha, interface gráfica na linguagem Python. Bom, uma das primeiras coisas que a gente aprende, que a gente gosta de aprender, assim, é para mostrar para nossos amigos e familiares alguma coisinha que a gente está aprendendo. Tipo, alguma janelinha, algum botãozinho que faz, que aperta e faz alguma coisa. E é interessante, é legal isso. E na linguagem Python, que é uma linguagem que muita gente é a porta de entrada para muita gente na programação, né? Bom, então eu vou construir uma janelinha, uma interface gráfica, com os principais elementos do que tem uma janela, com as principais funções deles. Por exemplo, caixa de entrada, botão que dispara uma função, label, onde vai mostrar esse resultado e como que desenha essa janelinha. E então, bora, vamos pro código. Bom, eu estou usando o sistema operacional Ubuntu com o editor VS Code, Visual Studio Code. Os principais requisitos para esse tutorialzinho é ter um conhecimento mínimo em programação, na linguagem Python de preferência, saber um pouco de orientação a objeto, mas não é muito necessário, basta querer ter vontade de aprender. Isso pode ser uma porta de entrada até para quem quer aprender mais sobre orientação a objeto e como é que funciona. E vou rodar aqui meus códigos no terminal. Tá? Bom, então vamos fazer essa janelinha. Eu vou usar a biblioteca tkinter. Eu vou deixar o link para download na descrição, né? E bom, então eu vou importar a biblioteca. Eu vou importar ela aqui. Tkinter import. Bom, então a principal coisa que a gente precisa saber assim é quando a gente cria, a gente está instanciando um objeto. Então tudo na programação orientada a objeto são objetos, né? Então a gente tem uma classe e a gente orienta, a gente instancia essa classe e cria um objeto. E sempre é bom botar o nome deste objeto, que é o nome que tu vai dar para o nome que vai dar, que faça manutenção, né? Para o código ficar legível ao programador que for dar uma olhada nele. Então, como a gente vai criar agora uma janela, o mais lógico possível é colocar o nome da minha classe, do meu objeto, né, de janela. Então eu vou criar uma janela, vou instanciar a classe tk. Então existe uma classe chamada tk que eu estou instanciando uma janela. Bom, quando eu instancio um objeto, eu crio um objeto, então eu tenho um objeto janela aqui, ele tem métodos nele. Bom, um dos métodos que ele tem nele, da minha objeto janela, é o title dele. Eu vou setar um título nessa janela, né? Por exemplo, vamos criar agora uma calculadorinha simples, né? Então o título desse meu objeto, dessa janela, né, é calculadora. Show? Bom, o que mais uma janela tem? A janela tem dimensões, né? Então ela tem largura e tem altura. Bom, vamos dar as dimensões para ela com o nosso e ter um método para isso. Então, tudo que a gente quer fazer na nossa janela, existem métodos para que sejam feitos. Então, a gente vai criar, para dimensionar, é o método geometry. Geometry. E eu passo as dimensões da minha janela do seguinte modo. Bom, vamos fazer uma janelinha 400 por 500. Eu poderia fazer do jeito que eu quisesse, né? E se eu fizer isso e rodar, já está funcionando, beleza? Só que se eu rodar do jeito que está agora, ela vai abrir e fechar, num piscar de olhos assim. Então o que a gente tem que fazer? A gente precisa que ela fique aberta.
Então, existe um método para isso. Janela ponto é um main loop. É um loop para ficar aberta ela, né? Que é o loop principal da janela. E bom, a gente já tem uma janela. É muito simples. Bom, sei que minha janela é teste, meu programinha é teste, onde a gente vai querer chegar. E o que eu estou fazendo agora é o teve um pequeno probleminha. Bom, o meu quando eu quero importar aqui, ele tem que ser letra maiúscula, né? Eu me equivoquei. Bom, já temos uma janelinha. Nosso título setado e não tem nada nela. Agora vamos botar elementos dentro dessa minha janela, né? Bom, um dos primeiros elementos que a gente pode pensar é, e essa aqui é a dinâmica. Eu vou instanciar uma janela, um objeto janela, vou botar coisas nele que vão ficar aqui e depois eu vou criar a janela propriamente dita, desenhando tudo que eu coloquei na tela, né? Então essa é a dinâmica fundamental. Bom, uma das primeiras coisas que a gente pode criar na nossa janelinha são lugares para informar dados. Como é que a gente pode fazer isso? A gente vai instanciar um objeto. Bom, a gente vai chamar de, por exemplo, entrada de dados. Tá? E o nome desse objeto é entry. E o entry, ele vai receber a janela. A janela. E a entrada de dados, ela vai receber um place. Meu place é o lugar onde eu quero colocar esta minha janelinha. Então, eu dou as dimensões, eu dou as coordenadas, né? Então, x e y, né? Bom, o meu x aqui vai ser 20, eu acho que fica um lugar bom na tela. E meu y vai ser 30, eu também acho que fica um lugar bom na tela. E voilà, a gente tem uma entrada de dados funcionando, olha só. Posso botar letra, número, caracteres especiais, tudo. Posso apagar, tudo como uma janela normal, né? Bom, agora a gente vai criar uma outra entrada de dados. Então a gente vai fazer uma calculadorinha muito simples, que ela soma, só soma. Então, primeiro a gente cria uma entrada de dados e depois a gente vai vamos criar uma outra entrada de dados. Entrada de dados 1 aqui e a entrada de dados 2 aqui. 2. Bom, então se eu fizer isso aqui, uma vai ficar na frente da outra, né? Uma em cima da outra. Mas eu não quero, eu quero que fique uma embaixo da outra, né? Então eu vou manter ela no mesmo x e eu simplesmente vou incrementar aqui, né, meu y, para ela ficar abaixo, né? Vamos ver como é que ficou isso. Tadã, duas entradas de dados. Eu posso digitar coisa aqui e digitar coisas aqui. Bom, um dos outros elementos que a gente tem numa janela, na nossa interface gráfica, é um botão, né? O botão serve para executar alguma funcionalidade que a gente queira, né?
O nosso botão ele serve para criar alguma funcionalidade que a gente queira, né? Bom, então como é que eu vou criar um botão? A gente tem um objeto para isso, né? A gente vai, a gente tem uma classe para isso, perdão, uma classe para isso. Então a gente vai dar um nome para esse objeto, botão. O nome dessa classe é button. E a gente passa, o que a gente passa para ele? Primeiro a gente passa a janela, onde ele está, tá? Que é essa mesma janela aqui, que é essa mesma janela aqui, aqui, essa mesma que vai ser aqui. Depois a gente vai passar o tamanho desse botão. Ele tem uma colinha ali, né? Não consigo lembrar tudo de cabeça. A gente tem o tamanho do botão, né? Que eu vou botar 20. Eu acho que fica um tamanho bom de botão. Depois a gente tem uma coisa que é o comando. Não, a gente tem o texto do botão, né? O text dele. O que é o texto? O texto é o que vai ter nele, né? Tipo, clique aqui, alguma coisa assim. Como a gente é uma calculadora que soma, ele simplesmente vai ter o texto mais, que é o que vai ficar aparecendo em cima do botão. E a gente tem um comando. Nosso command. O command, ele vai disparar uma função. Ele vai disparar uma função. Como assim? Então, quando eu clico no botão, ele tem que ter alguma ação, ele tem que fazer alguma coisa, né? Então, a gente vai criar uma função em Python para isso, que vai realizar alguma coisa. Bom, a gente tem que dar um nome para essa função. Nada mais justo que fun, de função, somar, que essa é uma função em Python. Bom, a gente vai programar alguma coisa que vai acontecer quando eu apertar nesse botão, né? Quando eu pressionar nele. Então a gente vai declarar uma função aqui, que por enquanto ele não vai fazer nada, só vai passar por ela. Vamos ver se não tem nenhum erro no nosso código, né? Até agora. Bom, eu esqueci de um elemento muito importante. Toda vez que a gente cria um componente novo, a gente tem que dar um place nele, para dizer aonde na tela ele está. Eu criei o componente, só que eu não dei o place nele. Então eu já tenho que criar um place para ele, que é onde ele vai ficar na tela, né? Botão, então, place. E um lugar onde ele fica bom é, eu acho que x200 e y40 ele fica razoavelmente bem, né? Bom, vamos ver o que aconteceu. Olha aí, eu digito coisas aqui, aperto no botão, só que no momento ele não acontece nada, porque eu não programei nada para acontecer, não é? Bom, antes da gente programar alguma coisa para acontecer, a gente tem que pensar o seguinte: quando a gente tem que mostrar em algum lugar esta mostrar em algum lugar este resultado, não é? Então, qual lugar poderia ser? A gente tem que criar uma coisa chamada label. Bom, como vocês já devem adivinhar, a gente tem uma classe para isso, né? A classe label. Então a gente vai dar um nome para ela, que é resultado, é um nome bom, é um objeto resultado daí, né? Que vai instanciar a classe label. Bom, a nossa classe label, ela tem
os seguintes atributos. Ela está na janela, então eu tenho que dizer onde ela está. Então ela está na janela. Ela tem um text, né? Um text. E aí eu vou dizer assim, resultado aqui. E a gente tem que dizer aonde que ela vai ficar. Bom, então é resultado.place. Aonde ela vai ficar na tela. Eu acho que um x20, tá? Ela vai ficar na mesma linha dos nossos inputs, né? 20. Só que um pouco mais para baixo. Botar uns 90 para ela. Acho que isso fica bom. Bom, vamos ver. Bom, é Y, né? Y90. Bom, o resultado vai estar aqui, ó. Então quando eu digitar alguma coisa aqui, somar, o resultado vai aparecer aqui. Bom, para a gente mostrar algum resultado aqui, e a gente precisa somar, né, esses números aqui, a gente precisa pegar o valor que está aqui neles. Tá? Então, qual é o componente que eu vou digitar alguma coisa? É nesse componente aqui. Né? O que compõe a tela a gente chama de componente da tela. Então, nesse componente aqui vai estar o valor que eu digitei. Então, para pegar esse valor, a gente vai usar uma função. Então, a gente vai chamar aqui nosso componente e a gente vai passar uma função para ele, que é o get. Então, com a função get, eu digo assim, opa, o que está escrito naquele label, naquela caixa de texto. É para isso que funciona o get. E eu tenho que botar isso dentro de uma variável, né? Valor 1. Valor 1 é um nome bom para variável. E aí eu vou pegar o que está no segundo também, né? Que é valor 1. Aí vai ser valor 2 e o que está escrito nele, né? Bom, se eu tentar somar isso aqui, vai dar um erro. Por quê? Porque o valor que eu vou pegar lá é do tipo string, é do tipo texto, né? E eu preciso pegar lá um valor do tipo, eu só posso somar numerais, né? Então eu tenho que transformar isso em numeral. Eu posso fazer isso da seguinte forma, usando a função float, que eu vou transformar isso num decimal. Um decimal. Float. Bom, eu vou somar isso, né? E vou setar isso na tela, né? Eu vou colocar isso na tela. Se eu só fizer isso aqui, e eu fizer isso aqui, ó, nada acontece. Por quê? Tá fazendo a soma, mas não está sendo colocado na tela. Eu preciso colocar isso na tela. Vamos limpar aqui. Preciso colocar isso na tela. E como é que eu vou colocar? Então, depois da soma, eu vou setar isso em resultado. Então, o resultado então eu fiz a soma e agora sim eu posso setar um texto nela. Então eu vou dizer que vou setar um texto, então um text, vou setar um text nela, letra minúscula, um text, e eu vou setar isso nela. Então eu vou setar o valor 1
e valor 2. Então eu vou fazer a soma e vou setar isso na tela. Vamos ver como é que ficou nossa janelinha. Resultado aqui, então eu vou botar 12 mais 12, por exemplo, e vou lá, setamos nosso valor. Vamos setar um outro 23 mais 12, 35, e por aí vai. Então, esse é um exemplozinho muito simples, muito fácil de entender, que mostra todos os componentes essenciais de uma tela de uma maneira muito simples, né? E com aí 33 linhas de código, exagerando, a gente já fez uma telinha bem interessante. Bom, eu sugiro que vocês leiam a documentação, que eu vou deixar na descrição, onde vai ter o como instalar essa biblioteca, que é o TK Inter, dentro do sistema operacional de vocês. Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Foi uma demonstraçãozinha muito simples, mas pode ser expandido para qualquer coisa, né? Bom, e até mais.